Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Este texto diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O evangelho de Cristo é único, o evangelho de Cristo é puro, é verdadeiro. Vamos então, no nome do Senhor Jesus, falar aqui de algumas sessões. Claro que eu não terei tempo de explanar toda a lição, afinal nós temos alguns minutinhos dentro desta programação para esboçarmos e apresentar para você o manual, as lições. Agora você deve adquirir o seu manual e estudar aí na sua casa ou com os irmãos aí na sua igreja. Nós temos a meditação diária. Meditação diária é um incentivo para você estudar a Bíblia todos os dias. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é como um pão que nos alimentamos todos os dias. É como um pão que nos alimenta e com a qual nos alimentamos todos os dias. Então, domingo, anote aí, leia Gálatas 2, verso 16. Na segunda-feira, leremos Gálatas 2, verso 20. Na terça-feira, Gálatas 4, verso 7. Na quarta-feira, Gálatas 5, verso 1. Na quinta-feira, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Na sexta-feira, Gálatas 5, 22. E no sábado, por fim, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Queridos, nós temos o texto de Paulo aos Gálatas, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, capítulo 1, versículos 6 ao 12, que diz assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora homens, ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que maravilha! Nós temos este texto bíblico que é a leitura da nossa lição, né? E queridos, nós vamos falar dos principais temas abordados nesta carta. Nós temos alguns temas principais e estes temas são abordados, são tratados na carta de Paulo aos Gálatas. E o primeiro deles está nos capítulos 1 e 2. Então, os capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo faz a defesa do seu ministério. Vejam que a carta que Paulo escreveu aos irmãos lá na Galácia, e por isso, carta de Paulo aos Gálatas. Porque os irmãos Gálatas são aqueles que congregavam, se reuniam
na igreja da Galácia. Esta carta ela foi escrita entre 48 e 49 depois de Cristo, e nos capítulos 1 e 2 o apóstolo Paulo faz a defesa do ministério dado por Deus a ele, do ministério ou dos ministérios da igreja do Senhor Jesus e, obviamente, do verdadeiro evangelho. Os irmãos estavam sempre sendo ameaçados, incomodados por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por falsos obreiros que queriam transtornar o Evangelho de Cristo. Observe o verbo transtornar quer dizer, causava um transtorno, confusão, aquela barulheira no sentido de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos, e o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, o Evangelho é um só. Não existem dois ou mais evangelhos, o Evangelho de Cristo é um só. O Evangelho significa as boas novas de salvação, as boas novas de Deus. Então, queridos, vejam, o apóstolo Paulo também no capítulo 3, ele fala a respeito da justificação pela fé em Cristo Jesus. Tema também tratado lá na carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo também falou de justificação, que é um dos processos da salvação de Deus, da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 4, ele fala a respeito da isenção da lei por meio do Evangelho, isto é, aquele que está em Cristo, vivendo em Cristo, não está mais debaixo da lei, e sim da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, que não precisam mais seguir os padrões judaicos, entenda bem, os padrões judaicos, como muitas pessoas estavam seguindo, como circuncisão, como cerimônias, como guardas de dias sagrados, como questões dietéticas envolvidas ali, como sendo para salvação, alguns assim acreditavam. No capítulo 5 nós temos, no capítulo 4 ainda, o apóstolo Paulo ele fala dos concertos, e ele traz uma analogia entre Sara e Agar. Sara sendo a esposa de Abraão, a mãe de Isaac, e Agar aquela escrava egípcia. Tá? O apóstolo Paulo ele traz essa explicação no capítulo 4 e você pode conferir aí na sua Bíblia, tá bom? No capítulo 5, o apóstolo Paulo trata da liberdade cristã, esta liberdade que não tem nada a ver com libertinagem, entenda muito bem esta passagem bíblica. Quando o apóstolo Paulo fala da liberdade, ele está falando de ser liberto do jugo do pecado, sermos libertos da religiosidade, sermos libertos de tudo aquilo que nos prende. A palavra de Deus nos apresenta a verdadeira liberdade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu preciso abrir um parêntese para lembrá-los que a Bíblia Sagrada nos diz que não devemos usar da liberdade para darmos ocasião à carne, às obras pecaminosas. Então ninguém diga, olha, eu sou livre em Cristo para fazer o que eu quiser. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos livres
do poder do pecado. Somos livres do poder do diabo. Somos livres do domínio que o mal tinha sobre nós. Hoje temos esta liberdade em Cristo Jesus e o apóstolo Paulo trata a respeito desse assunto no capítulo 5 e no capítulo 6, para confirmar o que ele disse no capítulo 5, ele fala sobre a vitória sobre o pecado, a vitória através de uma vida nova em Cristo Jesus e segundo os domínios ou sob os domínios do Espírito Santo de Deus. Aí nós temos o tópico 2 apresenta aqui alguns problemas encontrados na igreja ou ali no meio dos cristãos que se reuniam na Galácia. Observe que o segundo tópico aqui da nossa lição apresenta que os falsos mestres estavam pregando outro evangelho, quer dizer, uma outra mensagem, apresentando coisas diferentes em relação ao evangelho, tá? Isso aqui é muito importante a gente observar, porque os falsos profetas têm esta velha mania de trazer um outro evangelho, que não é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo falou ao seu filho na fé, Timóteo, e chegaremos daqui a pouquinho nas aulas da carta ou das cartas de Paulo a Timóteo. Paulo chega a dizer que se alguém não se conforma com o evangelho de Jesus, é soberbo e nada sabe. Queridos, nós não precisamos inventar coisas. O evangelho de Cristo é o evangelho poderoso. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Então, nos conformemos com o evangelho, porque o evangelho é completo. Não precisamos confundir ou confundir as pessoas com coisas. Não. Pregue o evangelho, não foi o que Jesus nos ensinou? Ide, pregai o evangelho? Só que tinha falsos mestres trazendo alguns ensinamentos lá na igreja da Galácia que estava transtornando e atrapalhando a saúde doutrinária dos irmãos. Observe, estes eram semelhantes a alguns da parte de Tiago, que haviam aparecido lá em Antioquia e tinham persuadido tanto a Barnabé quanto Pedro a se afastarem da mesa da comunhão e dos discípulos gentios. Quer dizer, esses irmãos aí são gentios, esses irmãos gentio, tá? Não gentio com L, é gentio, quer dizer aquele que não é judeu. Não vamos nos reunir com eles porque eles são gentios. Eles não são judeus. Então, alguns ensinavam até a circuncisão. Alguns diziam, não, aqueles irmãos são impuros porque eles não nos seguem ou eles não andam conforme a gente anda, enfim. Irmãos, o evangelho de Cristo não separa, o evangelho de Cristo une as pessoas. O evangelho de Cristo não traz maledicência, o evangelho de Cristo não traz divisões, o evangelho de Cristo não traz, queridos irmãos, confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Quando há a pregação do verdadeiro evangelho na igreja, a palavra de Deus é aplicada, é ensinada, a igreja cresce saudável, a igreja é uma bênção. Pregue o evangelho de Jesus aí na sua igreja. Pregue o evangelho de Jesus nas praças, nas ruas, para as pessoas individualmente, mas pregue o evangelho. O que alguns estavam pregando lá, os judaizantes, né, pregavam o legalismo, ensinavam os cristãos gentios apenas que a fé em Jesus não era suficiente, que eles tinham que guardar a lei,
que eles tinham que guardar alguns preceitos do judaísmo. Olha, isso é muito perigoso. Não permitamos que pessoas adicionem elementos à fé que contrariam a palavra de Deus. Geralmente, os grupos sectários, os falsos ensinos, sempre adicionam alguma coisa. Eles vão dizer, não, a Bíblia só não é suficiente, precisamos de mais livros para interpretar a Bíblia, para entendermos. Não, o Evangelho de Cristo e as palavras de Deus estão todas neste santo livro. Você que tem a Bíblia Sagrada, leia, estude a palavra de Deus, porque aqui estão todos os ensinamentos que o cristão necessita. Isso não quer dizer que você não possa ter livros, bons livros, manuais, como o Manual Fundamento Bíblico que estamos estudando, dicionários, comentários bíblicos, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nada substitui a palavra de Deus, e isto precisa ficar bem claro para todos vocês, conforme eu falei no início da nossa aula. Tudo bem? Então, alguns estavam ensinando que não bastava a fé em Jesus, precisava seguir algumas recomendações e orientações e exigências da lei, muitas questões ali de cerimônias, questões dietéticas, coisas dessa natureza, e alguns estavam seguindo esses ensinamentos legalistas. Não sejamos legalistas, sejamos verdadeiros cristãos. Algumas pessoas dão ouvido a tantas coisas que aparecem por aí, supostas visões, supostas revelações, supostos profetas, apóstolos, patriarcas, coisas que servem mais para causar confusão. Felizmente, a internet tem sido um terreno muito perigoso neste sentido. Os falsos profetas estão usando a internet para enganar muitas pessoas e, infelizmente, alguns estão se deixando levar. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo disse que ainda que nós mesmos, nós apóstolos, nós do colégio apostólico, ou um anjo vindo dos céus, preste atenção nessa palavra, hein? Um anjo vindo do céu. Quantas pessoas têm acreditado em supostas aparições de anjos trazendo supostas mensagens ou profecias? Eu creio na existência de anjos. Quero deixar claro que a nossa Igreja Deus é Amor crê na existência e no ministério angélico. Cremos sim nas profecias, cremos sim nas manifestações de palavra de sabedoria, palavra de ciência, na manifestação dos dons espirituais. Como igreja pentecostal, cremos. O que não cremos é em profetadas. Não cremos em confusões. Não cremos em falsas doutrinas. Não cremos em tudo e em todos que aparecem aí dizendo assim diz o Senhor, sem Deus ter dito nada, ou pessoas que estão dizendo eu vi, eu sonhei, eu fui ao inferno, ou fui ao céu e vi isso, vi aquilo, e não passa pelo crivo da santa palavra de Deus. Não passa pelo crivo das Escrituras Sagradas. Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho, não creia, meu irmão. Diga não ao falso evangelho, diga não às falsas profecias, diga não às falsas revelações, diga não às profetadas, diga não aos falsos ensinadores, diga não aos falsos ensinos e diga sim à santa palavra de Deus. Eu quero glorificar ao Senhor porque você está aí com a Bíblia Sagrada aberta. E não acredite porque eu estou falando, vá para a Bíblia, examine as Escrituras,
consulte a palavra de Deus. Vamos passar para o próximo tópico. O próximo tópico trabalha as orientações e conselhos do nosso irmão apóstolo Paulo. Como um homem de Deus, Paulo tinha sempre orientações, conselhos aos irmãos das igrejas, aqui em especial aos irmãos da Galácia. No primeiro capítulo de Paulo aos Gálatas, vemos o apóstolo de Deus defendendo a sua autoridade e ensinamento. Confira aí no verso 9. Ele repete aquilo que já havia dito aos irmãos: se alguém anunciar outro evangelho, seja anátema. Eu vou deixar para você pesquisar o significado da palavra anátema. Você vai procurar um dicionário e vai responder o que significa a palavra anátema, para você entender o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos. Tudo bem? Paulo defende o seu apostolado, que era constantemente atacado, tá? E Paulo não estava se defendendo de acusações infundadas, não. Paulo estava defendendo o seu ministério íntegro, um ministério santo, um ministério sério. Não é de hoje que as pessoas criticam os homens de Deus, não é de hoje que as pessoas falam mal de homens de Deus. Já acontecia nos dias do nosso irmão amado apóstolo Paulo, para ferir as ovelhas de Jesus, como Jesus mesmo disse, ferirão o pastor para tentarem dispersar as ovelhas, e assim o inimigo agia e continua agindo. Paulo, como um grande apologista, um grande defensor, tinha o escudo da fé, que está lá em Efésios 6, a partir do verso 10, o escudo da fé com o qual podemos apagar os dardos inflamados do maligno. E no tópico 4, nós temos os ensinos para a igreja atual. Tudo o que aconteceu na igreja da Galácia, infelizmente, irmãos, acontece em várias igrejas nos dias atuais. Algumas pessoas põem nos ombros das outras uma religiosidade extrema, um fardo que nem mesmo elas podem carregar. Jesus disse: tomai sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, o ensino para a nossa igreja atual, para a igreja contemporânea, aqui na carta de Paulo aos Gálatas é: não julgue as pessoas ou não coloque fardo pesado nas pessoas se você não está disposto a ser julgado ou se você não consegue carregar o fardo que você está colocando de repente nas pessoas. O Evangelho de Cristo é leve. A palavra de Deus não escraviza, a palavra de Deus não oprime, a palavra de Deus não entristece, muito pelo contrário, a palavra de Deus nos levanta, nos aviva e nos permite vivermos uma vida para Deus, pelo Espírito de Deus. As palavras do Senhor não são pesadas para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que vivem o Evangelho de Jesus com toda a liberdade pelo Espírito Santo. Este é um dos ensinamentos. E alguns acreditavam que era necessário seguir uma lista de exigências, para alcançar a salvação e a santificação. Então, não é assim que nós ensinamos o Evangelho, dando uma lista como alguém coloca: olha, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E quantas pessoas colocam uma lista que nem mesmo elas conseguem seguir, que nem mesmo elas conseguem observar. Tudo que a Bíblia nos ensina, de Gênesis a Apocalipse, é para o nosso bem. Agora, o que as pessoas, principalmente os legalistas, principalmente
os religiosos, entenda bem, estou falando de religiosos, não estou falando de cristãos sinceros e verdadeiros, estou falando de pessoas que não nasceram de novo. Os fariseus eram religiosos, cobravam de Jesus e dos discípulos o que nem mesmo eles faziam. Queriam ostentar uma santidade que não existia. Queriam ostentar uma religiosidade falsa, barata, não baseada no Evangelho, e sim baseada em preceitos de homens. A Bíblia fala que existem 3 tipos de doutrinas, pelo menos. A doutrina de Deus, esta é sadia, mas existe também a doutrina dos demônios. Esta é destrutiva, bem como a doutrina de homens. Doutrina de homens, sim. A Bíblia fala de doutrinas, o próprio Jesus disse, doutrinas e preceitos de homens. Homens que queriam que Jesus guardasse o sábado com os discípulos, mas nem mesmo eles faziam. O Senhor mesmo os interpelou a respeito. Vocês são tão hipócritas, disse Jesus, que se cair um animal de vocês numa cova, no dia de sábado, vocês vão lá tirar o animal. Por que eu não posso salvar ou curar uma pessoa no dia de sábado? Observe, queriam que Jesus e os discípulos guardassem o sábado, mas nem mesmo eles conseguiam fazê-lo. Então, queridos, concluindo a lição de hoje, aprendemos sobre a verdadeira liberdade em Cristo, que acontece pelo Espírito de Deus em nós, e eu vou deixar para você, terminando esta lição, Gálatas capítulo 6, versículo 22. Onde o fruto do Espírito nos ajuda, segundo o apóstolo Paulo escreveu, a vivermos esta vida para Deus, esta vida de acordo com o santo Evangelho de Jesus. O fruto do Espírito, a boa árvore, produz bons frutos. Claro, se eu sou de Deus, se você é de Deus, você produzirá frutos dignos de arrependimento. Quem tem a fé em Jesus e nasceu de novo, frutifica. Esse dá muito fruto, disse Jesus. E este fruto, ou estas dimensões do fruto do Espírito, traz a santificação mais ainda para a nossa vida, porque as dimensões do fruto do Espírito é amor, é bondade, é paciência, nos tornamos mais santos pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida espiritual. Está aí a carta de Paulo aos Gálatas.